Olá, companheiros. Bom, eu vou falar assim o meu pensamento a respeito de Jesus. Quando eu era criança, eu gostava muito, claro, todos os anos, sempre tinha época de passar os filmes bíblicos, os Dez Mandamentos e o Martírio de Jesus. Eu gostava de ver sempre, eu não perdia, sempre eu buscava ver. Eu não lia a Bíblia, embora eu era viciado em leitura, eu lia de tudo, mas eu me abstive de ler a Bíblia por causa de um conselho da minha mãe quando eu era criança. Assim que eu me interessei em saber sobre religião, sobre Deus, em casa tinha muitos livros, mas não tinha Bíblia, então na escola começaram a me ensinar, então eu cheguei em casa e pedi para minha mãe. Eu falei, ô mãe, tem. é, a professora falou de um negócio lá, então, que está escrito na Bíblia. Eu queria uma Bíblia. E a minha mãe falou que ela não ia me dar a Bíblia, que eu só ia ler a Bíblia quando eu decidisse ler, porque uma pessoa, enquanto não lesse a Bíblia, se manteria inocente. A partir do momento em que lesse a Bíblia, perderia a sua inocência. Bom, isso eu era criança, e é claro, ficou no meu inconsciente, e eu só fui ler realmente a Bíblia, o livro, com 34 anos de idade. Ainda que eu andava com ela, carregava ela, mas ela eu não lia. Mas aquilo que se referia a ela, que diziam dela, que falavam dela, eu procurei conhecer todos os pensamentos das pessoas a respeito dela. Eu procurei saber. Só depois, eu acho que foi o último livro que eu li realmente com interesse, porque eu tinha um prazer muito grande em ler, muito grande em ler. Agora, depois que eu. Duas coisas que aconteceram. Eu tinha prazer em ler e eu sonhava todas as noites. Eu tinha um domínio do sonho. Agora, depois que o dia que eu resolvi ler a Bíblia, eu perdi esses dois domínios. Bom, um é que eu li a Bíblia e outro que eu perdi o domínio dos sonhos. Inclusive, eu só tive um só. Não, um não. Eu tive dois pesadelos, que eu chamo de pesadelos, depois disso. Antes disso, eu tinha pesadelos quando eu queria, bastava eu desejar. Também eu deixei de desejar, eu deixei de gostar de ter pesadelos. Depois que eu li a Bíblia, eu só tive só mais um inesperado. E depois, no dia seguinte, eu tive outro já esperado. Eu vou contar a história do pesadelo. Eu tive ele me pegou de surpresa, eu não esperava, naquele momento. E eu sei como me livrar, eu sei como me safar dele. Então, quando eu senti ele, não sabendo, percebendo ele, eu me livrei, eu me safei dele, né? Eu tenho meus métodos. Mas depois, no outro dia, eu fiquei pensando, puxa, eu poderia enfrentar e levantar e buscar saber o que é. Qual é. O que é que acontece? A questão é que no momento que a gente está ali, naquele momento, é muito difícil, porque o pavor que a gente sente, a fobia que a gente sente, é muito grande, é incontrolável. Agora, a gente só pode pensar mesmo mais razoavelmente, mais lógico, enquanto não está naquele estado, naquele momento psicológico, naquela fobia, né, do pesadelo. Bom, certo, mas eu estou acostumado, ixi, eu estou acostumado com isso. Então eu pensei, não, eu vou fazer o seguinte. Há muito tempo que eu me desvencilhei de ter esse tipo de relações com sonhos, mas como eu tinha tido essa visita,
inesperada e eu mandei embora, eu pensei, não, vou fazer o seguinte, eu vou agora desejar, eu vou pedir, né, como antigamente, esse momento de novo. Mas só que tem uma coisa, eu vou me levantar, eu vou enfrentar e vou conversar. Tá, tá. Aí passou, tal, quando chegou o anoitecer, né, tal, como é que eu me deitei, então eu estava ali, deitadinho, eu estava olhando, deixei a luz da cozinha acesa, porque eu dormia na sala, em cima de uma mesa. E tinha a porta da sala que era aberta, porque eu tinha uma granjinha, eu criava patinhos, criava frangos, então eu dormia na sala, direto para a porta, que a luz ali dos frangos ficava acesa direto, constantemente, dia e noite. Então eu ficava sempre observando. E eu sabia quando acontecia do pesadelo chegar. Certo, estou ali, certinho, desejei, pedi. Aí de repente eu senti. Zum! Senti o pesadelo. Entrou o pavor no meu coração, medo, a fobia. Falei, eu com muita dificuldade, claro, me levantei, desci da minha cama, não da cama, da mesa, olhei para a porta, e lá fora eu vi a minha granjinha ali, as gaiolinhas onde estavam os franguinhos, tudo, na luz acesa, mas ao fundo a lua clara, uma lua clara ao fundo. Naquele momento, um pavor muito grande, uma fobia muito grande, com muito esforço, é claro, eu fui caminhando, caminhando, até chegar assim diante do batente da porta, disposto a conversar. E eu saí para fora, pensando em encontrar a causa da minha fobia. Quando eu saí para fora da porta do batente, ali no canto direito assim, ele fez um flash, uma luz, um flash, tudo. Aí acabou. Nunca mais eu tive a visita do pesadelo. Mas isso não me preocupa, porque eu sei lidar com esse pavor, porque eu só tenho ele enquanto eu quero, enquanto eu estou, aquela adrenalina, né? Enquanto eu estou gostando. No momento que eu não estou mais suportando o pavor, eu sei como me livrar. Isso é óbvio, é fácil. Agora, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, nunca mais tive. E também não sinto saudade. Eu vivi até os 36 anos, é, eu digo assim, com duas vidas. Uma, a vida real, em que, né, estamos aqui, e a outra é quando eu fechava os olhos para dormir. A minha vida continuava, eu tinha duas vidas. Era gostoso. Eu acho que até poderia retornar, mas é que eu não sei, companheiro. Meu pensamento, a minha mentalidade mudou. Eu não tenho mais, parece que não tenho essa paciência de entrar nessa dimensão psicológica, de viver de sonhos, fantasias, porque eu fazia o que eu queria, meus sonhos eram os meus desejos, aquilo que eu desejava, eu fazia. Mas eram sonhos, sonhos. Depois tem a realidade. Não, mas eu parei de sonhar, eu parei de ter pesadelo. Não, eu sonho, eventualmente eu sonho. Eu também estava me desgostando de meus sonhos porque eu antigamente eu estava onde eu queria, o sonho era o que eu queria. Mas aí houve um tempo que eu estava tendo sonhos que é, incompreensíveis, então que eu fazia interpretações segundo aquilo que eu entendi de possibilidade de alguma compreensão. E eu comecei a fazer interpretações de sonhos que coisas ruins que eu não gostei, então eu também não gostei. E eu parei de sonhar. Não sonho de vez em quando. Mas só que eu não desejo mais, eu não deito mais assim pensando, né, desejando. Eu não tenho mais assim, aquele relacionamento com o inconsciente.
eu é o meu pensamento, companheiros, assim. Bom, eu comecei a dizer o que eu penso de Jesus, né? Companheiros, eu procurei entender as coisas, compreender as coisas até mesmo de religião, né? Depois que eu li a Bíblia, eu conheci também algumas emoções internas muito grandes, muito fortes, que inclusive eu até digo que eu consegui resistir algumas, a intensidade daquelas emoções por causa do hábito que eu tinha de usar assim o terror, né, o pavor, é, o hábito de a minha adrenalina ser usada nos meus sonhos. Então eu era uma pessoa habituada emocionalmente a sentir aquele tipo de emoção. E aí eu penso, poxa, eu como tive, né, tanta experiência com as emoções, desde que eu me conheço por gente, e eu ainda assim, para alcançar assim, uma dimensão adequada, eu sofri tanto, tanto. Eu voltei algumas vezes, voltei para trás, porque eu não aguentava, taquicardia, uma dor na alma, até que eu consegui superar. Mas eu penso, puxa, eu tive a experiência, o hábito, o convívio com as emoções do pavor, do medo, desde que eu me conheço por gente. E para alcançar a dimensão mental, eu sofri uma dor tão forte, tão terrível, que eu penso, como que uma pessoa que não tem experiência, que não teve essas habilidades, que não teve essa convivência com a intensidade dos sentidos, poderia alcançar aquilo que eu alcancei. Mesmo assim, eu ouço pessoas jovens, sem experiência, né, relatando o que alcançou, os conhecimentos, e algumas outras pessoas que também, mesmo que não são jovens, que dizem ter alcançado alguma sabedoria. Eu não vou dizer que não, porque talvez, é que eu digo, talvez no meu trabalho, pela minha fraqueza, eu tenha sentido, porque eu sou fraco, para mim foi sofrido, para mim conseguir. Isso não significa de que para outra pessoa seja tão difícil quanto foi para mim. Mas eu penso que muitos desses que dizem ter alcançado alguma, né, compreensão, algum discernimento correto, eu penso que não é verdade. Eu acho que para poder alcançar a compreensão, o discernimento que a humanidade procura, não é fácil. É muito sofrido. Para mim foi. Mas não é porque para mim foi sofrido, para outros também tem que ser. Talvez é que eu não tenha a força que outro tem para alcançar, para chegar aonde eu alcancei. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento. Acabei não falando de Jesus, mas eu vou continuar, eu vou falar de Jesus. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.